Finalmente chegou a sexta temporada de Vikings, o episódio aí dobradinho, o primeiro e o segundo já direto assim pra gente. Hoje eu tô sozinho porque o Jonathan tá lá na Comic Con e fiquei aqui pra trabalhar porque alguém tem que fazer esse serviço aqui, né? Semana que vem, a partir do terceiro episódio, ele tá aqui de volta com a gente pra poder fazer essa análise junto comigo pra me ajudar, né? Então já vai deixando aquele like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente porque hoje tem Vikings. Eu vou falar dos dois episódios aqui de uma vez só, tá? Não vou separar no primeiro e no segundo, não. Então a gente começa ali com Ivar, que ele acabou de sair da Noruega, né? Depois daquela última batalha no último episódio da quinta temporada, ele saiu e foi explorar o mundo sozinho, por conta própria. Chegando ali na região da Rússia, ali perto da Ucrânia, que é quando ele é capturado pelo Oleg, o príncipe Oleg, que é um cara que tem uns problemas familiares, que ele tá querendo o trono também. E também, assim como o Ivar, é uma pessoa que tem um passado ali obscuro, alguns esqueletos no armário. Então ele vai lá, captura o Ivar e resolve levar ele pra Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Só que o Oleg, ele não acredita que o Ivar é esse famoso rei, o aleijado, o Ivar o desossado. Ele não acredita porque não parece ser o cara que ele tá vendo ali, né? Mas essa é a fama do Ivar desossado, né? Então o Oleg vai lá e começa a torturar um dos caras ali, que são bem leais, né? O cara, na verdade, que tá sendo torturado ali, ele é muito leal ao Ivar, que tá jurando que o Ivar é o Ivar desossado, filho do Ragnar, o famoso rei lá, que o cara ouviu falar lá da Ucrânia. Então o Oleg vai lá e dá o benefício da dúvida e começa a conversar mais com o Ivar, e os dois começam a ter uma relação interessante. O Oleg é um personagem muito interessante, um ator muito bom que entrou também. É uma adição muito interessante ao elenco. Acho que tava em falta, assim, a série ter um personagem chamativo novo, né? Um cara que a gente, de cara, a gente se apega, a gente já quer saber mais sobre ele. Ele não é simplesmente um cara mau que vai se aliar ao Ivar, mas ele é um cara que tem sua complexidade, sua própria narrativa, ele tem o seu passado que foi contado já nesses dois primeiros episódios. O que é interessante, que ele é um cara que a narrativa dele não é contada através de ação, não é guerra, não é luta, né? Ele é um cara que evolui com a narrativa, com as histórias que ele tem. Eu acho que isso estava faltando na série. Ao mesmo tempo, também, o Ivar dele já ficou mais interessante nesses dois episódios porque humanizou o cara, né? Finalmente é um Ivar já contido, de repente ele tá mais na dele ali, não tá mais berrando, não tá mais sendo over. Eu gosto do Ivar que a gente já conhece, que a gente tá acostumado, que é o cara que berra, que é o invencível. Só que tava ficando já um pouco monótono, e agora a gente tem esse Ivar que é um pouco mais humano, um pouco mais na dele, mais gentil até, interessante. Ele conheceu um cara que ele se identifica, né? Até porque o Oleg, ele tem uma história parecida com o Ivar. Ele matou a própria esposa que descobriu que estava traindo ele. O Ivar basicamente fez isso com a esposa dele. Só que a traição ali, na verdade, foi uma traição de estratégia. Ela entregou uma coisa lá pro Bjorn que acabou ferrando e fazendo o Ivar perder a batalha. E conforme o Oleg vai falando, vai conversando com a Ivar, eles vão tendo uma relação crescente ali. Naquele momento onde eles dão aquele voo para poder chegar na terra do Oleg, já é uma relação que cresceu, já aflorou muito mais ali nesse momento, porque você vê que os dois quando chegam lá, eles dão uma risada. Então esse é o momento que a série tira para poder desenvolver a relação entre esses dois personagens, que é uma relação que eu acho que vai ser muito importante ao decorrer da sexta temporada. E com o tempo o Oleg decide ajudar o Ivar. Ele fala que vai reunir um exército para poder ajudar nessa retomada da Noruega, só que ele disse que tem os problemas familiares para resolver ainda, que é a questão do Igor, que é o sobrinho dele, o garoto que está em guarda lá na terra do irmão dele, que é o herdeiro legítimo do trono. Então eles viajam para a terra do irmão do Oleg. O Oleg confessa pro Ivar que tem interesse no trono, mas principalmente no garoto, para poder cuidar da sucessão. Não precisa matar o garoto, mas ele pode cuidar da sucessão do trono ali com o garoto, entendeu? Vai lá e envenena o próprio irmão. É uma coisa que já é recorrente da série, né? Os irmãos ali sempre se odiando. A série sempre bateu na tecla irmãos em guerra, sempre foi assim. E ela não precisa ser diferente agora. Então vai lá, o Oleg envenena o irmão. Uma cena muito interessante até, o Ivar, a atuação do ator que faz o Ivar ali, no momento em que ele percebe que tem alguma coisa errada. Até estranho o Oleg não ter avisado a ele que estava envenenado, e o Ivar nota isso. A cara do Ivar é engraçada no momento, é interessante ele notar dessa forma, e o Oleg vai se mostrando, vai se revelando um personagem cada vez mais interessante ao longo desse primeiro episódio, do segundo também, mais complexo. É um tipo de personagem que estava fazendo falta com essa complexidade na série, então acho que ele está acrescentando muito a essa temporada. Eu acho que vem coisa boa com ele aí. E também tem aquele lance do outro irmão do Oleg que tá vindo, né? Que vai pra lá pra poder tirar satisfação com o Oleg. E o Oleg se diz o profeta, né? Porque parece que uma vez ele deixou de ser envenenado porque ele profetizou isso. Que é uma coisa parecida que acontece com o Ivar ali, né? Esses paralelos entre o Ivar e o Oleg foi a coisa mais interessante desse núcleo, inclusive. Então chega lá o outro irmão do Oleg, ele descobre, na verdade, que o primeiro irmão foi assassinado e ele tá querendo o garoto, né? O Igor. Que, como eu falei, é o herdeiro legítimo ali do trono. E nesse momento também é interessante porque dá uma desconstruída nessa questão do profeta, né?
porque o Oleg chega e fica falando que é o profeta, essas coisas, e o irmão dele fala, pô, então fala o nome da minha esposa aí que eu casei secretamente, ninguém sabe. Ele vai lá e fala o nome da esposa do cara, então a gente fica, pô, o cara é profeta mesmo, só que aí ele revela, dá essa desconstruída, como eu falei, ele revela que na verdade ele estava fazendo a esposa do irmão de refém. Isso pra poder evitar o conflito ali. Não, eu fico com um garoto aqui, você leva a sua esposa de volta e fica tudo bem aqui entre a gente. E é o que acontece, o Oleg é um cara muito inteligente, manipulador, né, ao mesmo tempo não é um cara que é mal, né, ele é meio psicótico, mas ele não é um cara que é só mal, assim, ele só é do mal, tipo o Ivar tem apresentado desde a morte do Ragnar, né, só que agora, como falei, o Ivar tá tendo um arco mais interessante, um pouco mais humano, a gente viu lados hoje do Ivar que a gente não tinha visto ainda. Eu tô gostando desse Ivar que tá sendo apresentado pra gente nessa sexta temporada, eu espero que eles mantenham isso. E agora a gente vai pra Kattegat, eu separei aqui o vídeo em 2 núcleos, né, Kattegat ali com o rei Bjorn, o cara que tá arcando já com as consequências, com as responsabilidades de ser um rei. Ele viu que não foi fácil pro pai dele. O Ragnar foi um rei que teve que assumir, foi obrigado a assumir muitas responsabilidades. E o mesmo tá acontecendo com o Bjorn, só que o Bjorn ele tinha esse desejo a mais de ser rei do que o Ragnar tinha, né? Ele se espelha muito no Ragnar, ao mesmo tempo que ele tenta ser muito diferente dos erros que o pai cometeu e principalmente dos erros do Ivar, que era um cara que era tirano, era ditador ali. E já é posto ali pro Bjorn que ele tem uma decisão difícil a tomar. Se ele vai salvar o Harold, o rei Harold, né, que tá sendo refém do Olaf, e o Olaf inclusive mandou essa mensagem pra ele, ó, vem cá buscar o Harold, e aparentemente vai ser um conflito disso dessa temporada também. E ao longo do episódio a gente vê que o Bjorn toma a decisão de sim, salvar o Harold, porque o Harold salvou a vida dele, ajudou ele muito nas batalhas. Alguns momentos ali eles não se deram bem por causa da esposa do Bjorn, né, o Harold estava querendo a esposa dele, então eles não se davam muito bem em alguns momentos, se estranhavam em alguns momentos, mas o Bjorn vai lá e demonstra que tem sim uma gratidão pelo Harold. Que eu concordo com ele, eu também faria isso, também iria salvar lá o Harold do Olaf, só que como não apareceu o Harold nesse episódio, ele ficou de fora, ele só foi citado, é um pouco suspeito, pode ser que exista alguma coisa ali por trás dessa história toda, que seja uma armadilha pro Bjorn, né? E essa decisão é tomada quando o Bjorn, na verdade, pede conselhos pro fantasma do Vidente. Estranho isso, né? O Vidente, ele morreu, mas ele continua com a presença dele ali como fantasma. No primeiro momento eu tava achando que ele tava falando com Odin, na verdade, mas não, era só o fantasma do Vidente, na consciência. Ainda no começo do episódio com o Bjorn tem um lance interessante ali, que ele tá recrutando as pessoas, né? E a Lagertha vai lá e fala que acabou pra ela vai se aposentar, vai pendurar o escudo, vai pendurar a espada, ela realmente cansou, ela quer voltar pra vida dela da primeira temporada. Ela fala, inclusive, eu quero voltar a ter minha vida da primeira temporada, que é na fazenda, né? Lá quando a gente conheceu ela com o Ragnar, com o Bjorninho, com a Gyda também. É isso que a Lagertha quer, ela cansou, ela tá já com uma idade muito avançada, que ela corre mais perigo agora por causa dessa idade, apesar de ser uma ótima lutadora, uma ótima guerreira, mas ela tá querendo sossegar ali, né? Chega de luta, ela viu muita morte, ela perdeu muita gente querida e ela não quer mais presenciar isso. Ela quer viver numa fazenda muito parecida com a primeira que ela teve lá em Kattegat. Inclusive, quando ela chega lá nesse lugar, tem uma cena que eu acho muito emocionante. De novo, a gente volta a ver ela com o Ragnar, toca a música tema dos dois, parece muito aquela cena do Ragnar quando ele teve essa visão, quando ela viu a Lagertha com a família dele ali. Foi uma cena muito emocionante e ela é muito importante. Esse momento, esse lugar é muito importante pra Lagertha também e pra gente, né? Porque foi ali que a gente começou a gostar da série. Só tem que ver quanto tempo vai durar, né? A Lagertha fez esse juramento, ela realmente enterrou a espada dela, mais uma cena emocionante, que ela dá um beijo na espada, enterra. Ali não precisou ter nenhum flashback, né? Na atuação da Catherine Winnick, a gente já viu o quanto ela sofreu por aquilo, o quanto ela já perdeu, ao mesmo tempo que ela sente orgulho de ter sido a maior guerreira, a mais famosa mulher guerreira viking, né? Mas a gente sabe que não vai durar muito tempo. Os 3 caras ali que foram exilados pelo Bjorn no começo já deram de cara ali com ela tá mancando, ela já vai ter que pegar aquela espada daqui a pouco de novo. Eu não acho que ela morreu, não. Teve gente que me perguntou, você acha que a Lagertha morreu? Não, porque se a Lagertha for morrer mesmo, como o Vidente disse que ela morreu, vai ser pelas mãos de um dos filhos do Ragnar, isso levando em consideração que a Lagertha guerreira morreu, né? Ela enterrando a espada talvez seja ali um simbolismo dela enterrar a guerreira Lagertha, né? A questão é como a gente pode associar isso a um filho do Ragnar. De repente o Bjorn, como rei, falou, não, tá tranquilo, pode ir lá, dando a bênção a ela, de repente isso seria a morte da guerreira Lagertha. Ou então, vai lá, um dos filhos do Ragnar realmente vai matar ela fisicamente, eu não sei, eu espero que não, eu queria ver a Lagertha até o final. Mas dificilmente ela morreu e dificilmente ela vai morrer por esses 3 caras aí. E voltando lá pro Bjorn, a gente tem o Vidsek, né, nosso querido 27, que a gente chama carinhosamente aqui no canal de 20. Ele tá bêbado o tempo todo, ele tá meio cracudo, a gente vê isso porque, na verdade, o Ivar matou a esposa dele, a Tora, então é por isso que ele tá nesse estado, completamente louco, tá lembrando muito Ragnar, quando ele também tava viciado naquela droga, mas o 27 não teve muito o que acrescentar nesse episódio. E a gente tem ali o Ubi e a Torvi, que estão cuidando dos filhos ali da
do Bjorn, né? E eles querem navegar. O Ubi, inclusive, já tinha falado isso pro Bjorn, né? Que não quer mais lutar. Na verdade, não é que ele não queira mais lutar, mas ele tá querendo navegar, explorar o mundo. E ele e a Torv decidem em busca da Islândia, que é onde está o Floki, né? Inclusive, nesse episódio foi a primeira vez onde foi citado o nome Islândia. Finalmente deram um nome para aquela terra, né? A gente já desconfiava que era a Islândia. E aquele personagem, Kjetil, foi ele que explicou, na verdade, o nome, né? Que em inglês é Iceland, que é terra de gelo, porque lá faz muito frio. Ele explica isso, inclusive. E aqui foi traduzido como Islândia, porque, na verdade, a palavra Islândia vem do termo Island, que é também terra muito fria. Inclusive, a Islândia, o primeiro nome dela foi Terra de Neve. Snowland, eu acho, na verdade. Já o Floki, a gente não tem informação nenhuma sobre ele, né? Ele tá lá, não apareceu, foi citado. Bjorn e Ubi estão querendo saber o que houve com o Floki. A Lagertha foi lá e falou, não, o Floki não vai morrer assim não é assim que ele vai morrer, que duvido que ele morra. Então o Ubi e a Torv querem ir pra Islândia, só que o Bjorn pediu pra eles ficarem, porque ele vai se ausentar e o 27 não tá muito bem pra poder tomar conta ali de Kattegat. E o Bjorn vai lá e vai tirar satisfação com o Kjetil, né? Ele não tá confiando muito, ele tá meio suspeito em relação a esse personagem, que é um babaca, na verdade, matou todo mundo lá. Ele fala, não, você não vai voltar pra Islândia não, que ele voltou lá pra poder recrutar mais gente, né, pro assentamento. Falou, não, você vai ficar aqui comigo e você vai lá de confrontar o Olaf comigo pra gente salvar o Harold. Agora, em relação ao Floki, talvez no terceiro episódio ele apareça, talvez façam mais suspense. A questão é que, pra mim, é quase certo que o Floki não morreu. Um personagem desse porte não vai morrer sem ter uma morte digna, se aparecer o corpo ou uma coisa dessa assim, uma cerimônia grande, né? O que parece que cada vez mais é que o Floki vai se tornar o vidente, né? Vamos supor que ele tenha queimado a vista nessa explosão, com fogo todo ali, não sei. Isso pode fazer com que ele se torne o vidente, porque o Floki voltar a lutar eu acho muito difícil. Tá numa idade também muito avançada, foi sim um grande guerreiro, um grande construtor de barcos, mas acho que a função do Floki daqui pra frente pode ser o vidente. Mas foi um bom episódio, 2 episódios na verdade, né? Eu acho que deu uma respirada em relação à quinta temporada, que foi uma quinta temporada com altos e baixos, e essa já começou muito bem. Eu já, a essa altura, né, os 2 primeiros episódios, já gostei mais do que na quinta. Os 2 primeiros episódios da quinta eu acho que é promissor, teve um enredo muito bem elaborado, foi amarradinho, foi até um enredo que fez lembrar do começo da série. Claro que o Ragnar sempre vai fazer falta, o tempo não vai substituir esse personagem, não tem como ele não fazer falta. Eu não considero isso um erro da série, é inevitável o Ragnar fazer falta. E o que você achou? Comenta aqui embaixo suas expectativas para essa temporada, o que você achou desse episódio, se faltou alguma coisa aqui que eu falei, suas teorias também. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. O Jota está de volta aqui na semana que vem para me ajudar. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o Instagram tá aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo aqui. Se inscreve no canal, é isso aí, valeu! Valeu! Vá! Vocês aí falam valeu.